Amém, queridos? Graça e paz. Passando aqui para deixar uma reflexão com os irmãos acerca do que aconteceu ontem aqui em Copacabana, do show da Madonna. Eu estava refletindo, meditando, e o Espírito do Senhor me mostrou um texto que eu vou falar para os irmãos já, de Romanos capítulo 6, verso 19. E eu percebi no meu espírito uma situação que vai acontecer aqui no futuro no Rio de Janeiro. De catástrofe, queridos. Isso mesmo. Não se assustem com essa palavra não. Catástrofe. De um juízo assim, de uma proporção gigantesca. Até mesmo superior ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Por causa do pecado, queridos. O pecado dessa cidade do Rio de Janeiro chegou até a tampa. E eu estava meditando, Senhor, os ímpios se entregam de todo o coração para praticar esse tipo de lascívia, de culto ao demônio. Porque todos nós sabemos, né, que essa Madonna, ela é promíscua, ela é blasfema, ela é ousada em ir contra Deus. Né? Então, eu vi cenas, queridos, fortíssimas nesse show. Sim, nenhuma novidade, né, queridos? Nós sabemos o que acontece nesses ambientes. Né? Vide o carnaval. Mas aí nesse show, queridos, eles passaram dos limites. E Deus falou comigo. Sabe por quê? Eu não vou evitar, eu vou permitir que aconteçam essas catástrofes, porque o povo das trevas está mais unido do que a minha própria igreja. E ele me deu esse texto de Romanos 6,19, que eu vou falar para os irmãos agora. O apóstolo Paulo falando para os cristãos de Roma: assim como antes, vocês se entregaram ao pecado para servirem a esse pecado com impurezas e da maldade para a maldade, na mesma proporção, agora vocês devem fazer, se entregando para servirem a santificação, para servirem a justiça e a santificação. Então, da mesma forma que antes vocês se entregavam de todo o coração, com todas as suas forças, para cometerem todo tipo de pecado, agora na mesma proporção, vocês devem fazer para se entregarem, para servirem a santificação, a justiça e a santificação. Está aí o resultado. Os ímpios, quando eles se unem, eles fazem isso de todo o coração. Se entregam, são ousados. E aí abre uma porta gigantesca para Satanás fazer a festa. E a igreja? Se ela se reunisse, se ela praticasse de todo o coração, se entregasse de todo o coração para poder servir a justiça e a santificação, muitas catástrofes, queridos, teriam sido interrompidas. Muitas. Mas, como proporcionalmente os ímpios estão na nossa frente, então Deus permite que essas coisas aconteçam, queridos. E Ele falou comigo claramente: vai acontecer aqui no Rio de Janeiro catástrofes de um nível altíssimo, que vai surpreender a muita gente, vai chocar muita gente. Até mesmo superior ao que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Eu falei: mas Senhor, a gente poderia evitar isso, né? Aí Ele me deu essa resposta que já antecipei para os irmãos. Aí o Espírito me mostrou o que aconteceu com Sodoma. Quantos lembram? Em Gênesis 18, Abraão intercedendo por Sodoma: Senhor, se lá em Sodoma tivesse 50 justos, o Senhor não destrói a cidade? E Abraão falou: se tiver 50 eu não destruo. E se tiver 40, 30, 20, 10? Quando chegou a 10, acabou a conversa. Não tinha sequer 10 justos.
É o que acontece hoje, queridos. Não temos 10 justos, nós temos sempre um fiel remanescente. Há um fiel remanescente, claro, mas esse fiel remanescente não será o suficiente para impedir que muitas catástrofes aconteçam neste mundo. Porque Deus não, ele destruiu Sodoma, porque só tinham 3 justos, Ló e seus 2 filhos. Somente 3. Ou seja, não tinham 10 justos. E não tem jeito, nesse tempo do fim, queridos, a tendência é piorar, porque o número de justos, ele não é proporcional a pelo menos ter, entre aspas, 10 justos, para que Deus não puna essa terra. Então, por ter somente um fiel remanescente, que não chegam a 10 justos, entre aspas, são apenas 3 justos, entre aspas, tá, irmãos? Então Deus, ele vai livrar esses 3 justos e vai permitir com que aconteça o juízo nesta terra por causa dos demais ímpios, pela falta de justo. Então, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que nos santificar, nos entregar de todo o nosso coração para a justiça e a santificação, queridos. Mas, infelizmente, está profetizado nas Escrituras que devido ao aumento da maldade, o amor da igreja se esfriaria de quase todos, e esse resto que sobrou não é o suficiente para que Deus possa evitar a destruição dos ímpios. Tem mais, queridos. Até mesmo pessoas de Deus são afetadas por causa do pecado de muitos das igrejas. Quantos lembram de Acã? Jericó foi conquistada. Deus deu uma ordem. Só que Acã, ele desobedeceu. E aí na segunda cidade que eles foram conquistar, uma cidade relativamente pequena, mais de 30 soldados foram mortos. E Josué não entendeu nada. Mas, Senhor, por que aconteceu isso tudo? O que está acontecendo? Foi quando Deus pediu para Josué investigar e descobrir quem é que estava pecando. Por causa do pecado de Acã, 30 inocentes morreram. Mais de 30 inocentes morreram. Mais de 30 soldados morreram. Que não tinham nada a ver com o pecado de Acã. Então me faz lembrar o quê? 1 Coríntios 11. Por causa disto, do pecado no meio de vocês, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? A igreja estava contaminada. Quando aquele filho possuía madrasta, o que o apóstolo Paulo falou? Elimina esse inico do meio de vocês, porque um pouco de fermento faz a massa ficar levedada. Então até mesmo pessoas justas, íntegras, podem ser também afetadas por causa de pecados deliberados e não confessados no meio dos nossos ajuntamentos. Então o que está precisando, queridos, é fazer com que os nossos ajuntamentos sejam ajuntamentos de pessoas totalmente entregues para a santificação, totalmente entregues à justiça. Mas na prática não é isso que nós vemos. Quando tem passeata cristã nas ruas, nós vemos claramente que Deus não está ali, queridos. Nós vemos claramente pessoas que andam de qualquer maneira e estão lá, marcha para Jesus, aleluia, milhares de pessoas na rua. Mas são pessoas que não estão entregues para a santificação, para a justiça. Diferentemente dos ímpios, que, como exemplo, esse show da Madonna, eles se entregaram de todo o coração para esse culto diabólico. E aí abre brecha para Satanás fazer a festa. Nossos governantes aqui do Rio que permitiram esse show da Madonna, eles permitiram a ação de Satanás e dos juízos de Deus para esta cidade. Porque esse show passou dos limites. Passou dos limites, queridos. Mas se a igreja ela se reunisse, vou falar de novo, eu gosto dessa estratégia de repetir.
Mas se a igreja tivesse o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma entrega para servirmos à justiça e à santificação, e aí a bênção seria manifestada neste local. E Deus não destruiria essa cidade por causa desses 10 justos. Mas como só temos 3 justos, o fiel remanescente, não é o suficiente para Deus impedir o juízo por essa cidade. Então o texto, vou falar novamente aqui para os irmãos, Romanos 6, verso 19. Da mesma maneira que antes vocês se entregavam às paixões da sua carne, ao pecado, para servirem à imundícia da carne e da maldade para a maldade, na mesma proporção, agora vocês devem se entregar para servirem à justiça e para a santificação. Da mesma forma que vocês se entregavam para as paixões da carne, se entregam na mesma proporção, na mesma intensidade para a santificação e para a justiça. E nós sabemos que na prática não é assim. O mundo está unido para o pecado, mas a igreja, infelizmente, ela não é unida suficiente para poder alcançar pelo menos esses 10 justos, para que Deus não impeça as catástrofes. Então, queridos, não se espantem. Eu não estou dizendo dos próximos dias, não. Pode durar meses, até mesmo anos. Não se espanta, porque essa cidade já passou dos limites de pecados. E pela falta dos justos, dos 10 justos, Deus, ele vai livrar o seu fiel remanescente. E o fiel remanescente, ele vai cumprir sua missão nesse tempo do fim. Mas vai permitir que muitos sejam afetados por causa das consequências do pecado. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero deixar aqui registrado para os irmãos. E que possamos fazer a nossa parte, tá, queridos? Vamos fazer a nossa parte para que nós possamos ser livres do que vem por aí. Que você possa guardar a nossa família, que você possa nos proteger de todo mal, possa nos dar graça para que nós possamos cumprir a nossa missão, queridos. Amém? Não é mais tempo de brincar com as coisas de Deus. É tempo de buscar o Senhor como nunca buscamos antes. Enquanto Ele se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Tá bom, queridos? Então essa é a palavra de reflexão para os irmãos. Que o Senhor nos abençoe.